nossa segunda aula, agora que você já passou pela parte introdutória, nós já apresentamos o que é o Inkscape, como é que você manipula diversas das partes da interface, e nós podemos começar a abordar um dos segmentos, ou o assunto mais importante quando você aprende o Inkscape, que é a ilustração vetorial. Como é que funcionam as ferramentas de ilustração vetorial? Então eu tenho aqui uma página, um projeto marcado com uma página A4, e nós vamos começar a fazer algumas ilustrações. O Inkscape, ele trabalha com vetores. Esses vetores são formas matemáticas, você vai desenhar essas formas matemáticas de maneira muito semelhante ao que você tem, por exemplo, em softwares de CAD. Mas a melhor comparação seria com outras ferramentas de ilustração vetorial, como, por exemplo, o Adobe Illustrator ou então o CorelDRAW, que é muito popular aqui no Brasil. Então, você tem aqui as ferramentas de ilustração vetorial. O Inkscape oferece a opção, por exemplo, de desenho para formas geométricas. Então, eu tenho aqui a opção de desenhar formas geométricas. Posso desenhar um retângulo. Geralmente ele já vem com uma cor, mas eu removi a cor. Nós vamos ter uma aula específica sobre cores, mas deixa eu abrir aqui o painel de cores, que é exatamente esse daqui, de propriedades de objetos. E geralmente ele vem com uma cor. Eu que removi aqui a cor do contorno, eu vou aumentar aqui a espessura do contorno só para ficar... Geralmente quando você desenha, ele vem com alguma coisa parecida com isso. Ele vem um objeto, como esse. E você tem um contorno e um preenchimento. Quando você desenha formas geométricas, você pode desenhar, no caso, de maneira livre, sem nenhum tipo de restrição para a proporção, ou então, se você deixar a tecla Ctrl pressionada, o Inkscape vai tentar manter a mesma proporção para criar algo parecido com um quadrado. Assim que você cria ele, você pode alterar também aqui o raio das bordas para tentar fazer uma borda arredondada. Se você estiver trabalhando com um quadrado ou um retângulo. Você pode criar aqui círculos. Caso você queira um círculo perfeito, tecla Ctrl novamente. Você pode alterar aqui o começo e o fim do círculo para criar um semicírculo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 180 graus, ele vai criar só uma... metade desse círculo, então ele tem um corte. Você pode pedir aqui para que o círculo seja preenchido, seja apenas a linha de contorno, ou então ele seja preenchido dessa forma, como ele está aqui. Você pode criar também outras formas geométricas. Então você pode criar uma estrela ou então um polígono. Você pode ajustar aqui a quantidade de cantos. Você pode criar uma forma 3D. Você tem aqui os pontos de fuga para ajustar o seu 3D. E tem aqui essa forma chamada de espiral, caso você precise de algo semelhante em termos de ilustração. Essas formas geométricas, todas elas, nós podemos fazer composição com essas formas, você pode fazer uma série de edições. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer, eu vou usar vários exemplos depois em que nós vamos precisar fazer composição, então eu não vou abordar eles especificamente agora. Então essas aqui são as ferramentas de desenho geométrico. Uma que nós vamos usar com bastante frequência é a caneta Bezier. A caneta Bezier, ela é uma referência em termos de edição vetorial. Por quê? Porque é com ela que você vai criar formas completamente aleatórias. Então, você pode sair clicando em pontos, clica uma vez só, você vai marcando um polígono, aperta Enter e ele confirma a criação de um vetor. Se você quiser, você pode apertar ESC e ele cancela a criação do vetor. Se você quiser confirmar, você vai ter que pressionar Enter. Caso você não queira mais vetor, é só selecionar ele e apagar com a ferramenta de seleção. Então aqui, por exemplo, se você quiser também, você pode clicar uma vez para iniciar.
depois clicar e arrastar o mouse para já criar uma curva Bézier. Então, o diferencial da curva Bézier é exatamente, deixa eu ligar aqui a ferramenta de edição de nós. Um dos diferenciais da curva Bézier é exatamente esses pontos de controle, que permitem com que você determine a suavidade da borda dessa curva. Então, você pode controlar a maneira como essa borda ela funciona. E claro, dependendo do que você precisa aqui, você pode sempre fechar. Eu estou fazendo uma forma aqui aberta. Se eu clicar no primeiro ponto, repare que o próprio Inkscape vai marcar em vermelho o primeiro ponto. Significa que ele fez uma forma fechada. Eu não preciso nem pressionar Enter. O próprio Inkscape finalizou a criação desse vetor. Nós temos aqui também esse lápis que ele desenha de maneira livre, formas. Você pode pedir para ele tentar fazer um espiral. E aqui ele usa BSP Line, que é uma curva um pouco mais suave. Geralmente eu não uso com muita frequência a ferramenta lápis. Na grande maioria das vezes, em termos de criação, principalmente para arquitetura, se você for desenhar alguma coisa, se você for usar algo como referência, eu geralmente uso ou as formas geométricas ou então a caneta Bézier. Mas esse é o básico de como você faz, de como você consegue criar formas vetoriais no Inkscape. Claro, não é só isso, nós conseguimos fazer um bocado de coisa mais, muito mais coisa com o Inkscape.